O homem não consegue salvar a si mesmo. Só Jesus salva. É melhor fazermos a vontade dele. Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Moisés não salva. Judaísmo tampouco. Venha para a graça de Jesus. Deus requer que nós sejamos perfeitos e que sejamos como crianças. Mas nós não podemos retroceder no tempo e nem abandonar a nossa natureza carnal. Então, como isso é possível? Vejamos na mensagem. Graça e paz, meus amados irmãos, pessoas de Deus, puros como crianças e perfeitos como nosso Pai Celestial nos quer. E a palavra de Deus nos diz assim, no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 1. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos aos pés de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse no pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Glórias sejam dadas a Jesus, que abriu as portas dos céus para a pureza e para a inocência das crianças. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra semeie no teu coração o amor, a santidade e a pureza de uma criança. Meus amados irmãos em Jesus Cristo, guarda essas coisas agora. Puxa, como os adultos são estressados. Eles são impacientes e são muito apressados. Não podem nem esperar eu terminar de brincar. E como eles gostam de me dar ordens. É o dia todo assim. Só porque eu sou uma criança? Eu sei que às vezes eu demoro a responder e até me esqueço de fazer o que eles me mandam. Mas é que eu estou concentrado no meu brinquedo. Eu não sei fazer outra coisa além de brincar. E eu gosto muito de brincar. Hora de tomar banho.
De novo? Isso sempre acontece para interromper a minha brincadeira ou a minha reunião com os meus amiguinhos. Nós estamos jogando e eu estou vencendo. Por que eu tenho que parar agora? Será que os meus pais não gostam dos meus amigos? Ou não gostam que eu brinque? Eles não brincam como eu e raramente brincam comigo. Pode ser que esteja errado brincar, eu não sei. Vamos dormir. Puxa, falta pouco para terminar esse desenho que eu gosto. E os meus olhinhos ainda não têm sono. Eles estão bem abertos. Bem que podia me deixar ficar mais um pouco. Eu ainda sou uma criança. Eu não sei ver as horas. E eu penso que eles não veem como são importantes as coisas que eu faço, porque eles sempre me interrompem. As crianças não gostam e nem concordam com tudo o que falamos para elas ou que as mandamos fazer. Elas não compreendem que estamos cuidando delas, cumprindo com o nosso dever de as encaminhar na vida e de protegê-las dos males do mundo, desse mundo que elas ainda não conhecem. Mas elas aceitam. Elas obedecem, mesmo que algumas vezes relutando. Elas sempre acabam cedendo diante da nossa autoridade. Todos compreendemos que as crianças, pela sua inocência, ingenuidade, pureza e inexperiência, e pela responsabilidade dos seus genitores, elas devem obediência incondicional aos seus pais. Elas têm que obedecer. E nós, adultos, sempre as condicionamos a isso. Mas muitos de nós não compreendem e não aceitam que o nosso Pai Celestial cuide de nós, que somos seus filhos. Muitos não compreendem que tudo o que Deus nos manda fazer é para o nosso bem, que Ele cuida de nós como nós cuidamos dos nossos filhos, que Ele está nos livrando do perigo que está logo ali adiante e se rebelam contra Deus. As pessoas não aceitam a rebeldia dos seus filhos, mas se rebelam contra aquele que eles admitem ser o seu Pai Celestial. É como naquele conhecido ditado: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Esse é um dito popular, não é uma expressão bíblica e não expressa justiça. Muito embora, na carta de Paulo aos Gálatas, encontramos uma passagem com esse sentido, não com essas palavras. Paulo repreendeu a hipocrisia de Pedro, como apresentaremos na sequência. E Deus incluiu esse trecho na Bíblia justamente para nos cuidarmos e não incorrermos no mesmo erro. Nós temos que ser exemplo em todos os sentidos. Precisamos ser Bíblias vivas para realmente sermos sal e luz neste mundo perdido. Precisamos ser modelo e padrão até mesmo para aqueles que não sabem ler. Todos nós, pais, já castigamos os nossos filhos
para obrigá-los a nos obedecer. Mas ninguém, mesmo vivendo na rebeldia, deseja receber o castigo da parte de Deus. Mas a vida não é como nós queremos. Não somos nós que decidimos os nossos caminhos. O nosso Deus é um Pai amoroso, que nos castiga, sim, para nos ensinar, para nos conduzir ao caminho certo. Ele é um Deus de amor, mas também Ele é um Deus de justiça. A justiça de Deus é parte do seu amor incondicional e eterno. O amor de Deus nunca falha. E a justiça dele também nunca falha. E toda rebeldia, assim como todo pecado e toda desobediência, serão disciplinados, serão corrigidos ou açoitados. Esta é a nossa 11ª mensagem de esclarecimento bíblico. Estaremos trazendo a público informações sobre outros temas bíblicos considerados polêmicos ou que podem suscitar dúvidas da parte do povo de Deus, a exemplo do que temos feito em todas as mensagens desta série. Se você ainda não assistiu às 10 mensagens anteriores, recomendamos que o faça ao final desta mensagem para trocar as dúvidas bíblicas por conhecimento bíblico e aumentar a sua segurança acerca do nosso Deus e Pai e do que Ele espera de nós. Os mandamentos de Deus não são sugestões de vida, são ordens para cumprirmos. Deus requer que nós o obedeçamos sempre, em quaisquer circunstâncias, quer concordemos ou não. Ele não nos deixou a sua palavra para gostarmos ou para nos divertirmos, foi para obedecermos. E qualquer ato ou pensamento de desobediência é pecado? Sim, até mesmo os pensamentos de rebeldia são computados pelo Senhor como pecado. Jesus deixou muito claro que o simples fato de olhar para uma mulher com interesse, sendo ele ou ela casados ou comprometidos, já é considerado por Deus como adultério. Muitas vezes nós temos a sensação de que já sabemos tudo. E isso é uma convicção maligna, que todos temos que repreender com veemência. Porque quem jamais conheceu tudo a respeito de Deus? Ninguém. Nós somos eternos aprendizes, até mesmo porque somente poderemos conhecer o nosso Deus na sua plenitude no século vindouro, naturalmente os que forem salvos. Mas para sermos salvos, Deus requer que cresçamos na sua graça e no seu conhecimento. Busquemos a Deus. Busquemos o conhecimento de Deus. Não nos contentemos com pouco. Não nos conformemos com este mundo. Existe mais, muito mais. Existe um mundo bem melhor do que este, aguardando pelos fiéis filhos de Deus. Vale a pena confiar em Deus e investir no futuro. E é justamente isso o que o Senhor espera que nós façamos.
Gálatas 2, 11. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Hebreus 12, 6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mateus 5, 27. Ouviste o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Provérbios 2, 4. Se como a prata a buscares, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade. Glórias a Deus. O nosso escudo, a nossa proteção. Disse Jesus: sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Mas aí as pessoas se perguntam: como posso ser perfeito como Deus se eu sou um pecador contumaz? Meus irmãos, vamos por partes. Primeiro, um pecador contumaz não é uma pessoa convertida a Jesus. Precisa se converter rapidamente e mudar de vida. Segundo, um pecador, se é um filho de Deus, tem que abandonar o pecado imediatamente, sob pena de sofrer disciplina, correção e açoite da parte de Deus. Uma pessoa convertida a Jesus, que viva pela graça de Jesus, que não ande mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, não consegue viver no pecado. Todos estamos sujeitos ao pecado, mas não podemos viver no pecado, como vivem os ímpios do mundo. Quando erramos, pecamos, mas Deus espera que evitemos o pecado e que nos arrependamos, sem incorrermos na reincidência. Porque hoje temos o Espírito Santo de Deus em nós. E em Cristo, no final, nós já fomos perdoados. Tudo nos impele
para uma drástica mudança de vida, o que muitos não querem fazer, porque se consideram mais inteligentes do que Deus. São como crianças rebeldes. Mas voltando à pergunta formulada, como podemos ser perfeitos como Deus? A resposta a essa pergunta é muito ampla, porque existem vários aspectos que precisamos considerar. Mas vamos tentar resumi-la de forma muito objetiva. A nossa carne não se converte, ela sempre tende para o erro, para o mundo e para o pecado, enquanto o espírito tende para Deus. Então, enquanto estivermos abrigados nesse corpo carnal, não vamos conseguir a perfeição total. Mas isso não significa que não devamos buscar a perfeição. Foi Deus quem nos deu esse corpo de carne, mas Ele espera que nós não sejamos acomodados. Não podemos ser coniventes ou conformados com o pecado, nem com o mundo. Deus espera que nós estejamos buscando durante todo o tempo a perfeição, para que afinal a encontremos no céu. Outro detalhe: quando Deus nos ordena sermos perfeitos como Ele é, analisemos como é o nosso Deus. Ele não tem um corpo carnal como nós. E Ele não conhece o pecado. Deus é espírito e espera que nós sejamos como Ele é. E que sejamos seus verdadeiros adoradores, que o adoremos em espírito e em verdade. Por outro lado, a Bíblia nos diz que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. E como Deus não possui um corpo carnal, a nossa semelhança com Ele é puramente espiritual. Eis aí o mistério revelado. Deus requer que nós vivamos em espírito, buscando o reino eterno, com total isenção dos valores mundanos e carnais. Pode o mundo desabar, e vai desabar mesmo. Não nos importemos. Podemos ser insultados, ameaçados e perseguidos. Não nos preocupemos. Deus é conosco. Mantenhamos firme a nossa fé de que o melhor está por vir. Tenhamos o nosso foco posto em Deus e no século vindouro, cientes de que desse modo estaremos no nível de perfeição requerido pelo Senhor. Mateus 5, 48. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Romanos 8, 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte.
Romanos 12, 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Gálatas 5, 16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. No trecho inicial que apresentamos, do livro de Mateus, capítulo 18, temos nos versículos 1 a 4, Jesus ensinando aos seus discípulos e respondendo às suas perguntas com relação ao reino celestial. Consta que os discípulos de Jesus o inquiriram sobre quem seria o maior no reino dos céus. E Jesus, chamando um menino, o pôs junto a eles e disse que se eles não se convertessem e não passassem a ser como meninos, de forma alguma eles entrariam no reino dos céus. Notem que Jesus falava aos seus discípulos, àqueles que o seguiam, o que nos demonstra que nem todos os que seguem ou servem a Jesus estão verdadeiramente convertidos a Ele. No trecho da segunda carta de Paulo aos Coríntios e na carta aos Hebreus, que apresentaremos na sequência, fica claro que quem ainda vive na extinta lei de Moisés, preste atenção, meus irmãos, não está convertido a Jesus. Não vive no sacerdócio de Jesus, porque está convertido a Moisés. E tem Moisés, que já não existe mais, como o seu sumo sacerdote. E por isso, esses irmãos têm os seus sentidos endurecidos e um véu espiritual posto sobre os seus corações, para não compreenderem a nova doutrina da graça de Jesus. Vejam que somente quem está realmente convertido a Jesus e vivendo para o Jesus ressuscitado e glorificado, o nosso atual sumo sacerdote, não para o Jesus homem ou o Jesus morto, que não existem mais. Somente os que vivem para o Jesus de hoje têm acesso à salvadora doutrina da graça. E Jesus complementou a sua resposta dizendo que quem se fizer humilde como uma criança, esse é o maior no reino dos céus. Guardemos, irmãos, essa informação destacada e valorizada por Jesus, a humildade de um menino. Mateus 18, 1. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes
e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. 2 Coríntios 3:13. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Hebreus 4:5. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz noutro lugar: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. No versículo 5, Jesus dá continuidade à sua resposta, informando que qualquer pessoa que receber em nome dele, em nome de Jesus, uma criança, um ser puro e inocente, recebe ao próprio Jesus. Jesus não deixou dúvidas sobre o valor que ele dá a uma criança e que ele é com todas as crianças. Mateus 18:5. E qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, a mim me recebe. No versículo 6, que encerra o nosso trecho inicial, enfatizando a importância que ele dá às crianças, Jesus respondeu que qualquer pessoa que escandalizar, que fizer mal a uma criança que crê nele, seria melhor se lhe pendurasse um peso no pescoço e se atirasse ao mar. Vejam como Jesus ama e protege as crianças. Mateus 18:6. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Estamos falando do amor de Jesus pelas crianças e dentro desse contexto apresentamos um versículo em que Jesus nos afirma que quem não se converter e não se fizer como uma criança, de modo algum entrará no reino dos céus. Então aí surge uma outra pergunta, que deve ser do interesse de todo filho de Deus. Como podemos ser crianças se já somos adultos?
evidente que ninguém pode reduzir a sua estatura física ou retroceder no tempo para ser como uma criança, para voltar a ser uma criança. Então, é óbvio que não era a isso que Jesus se referia quando nos recomendou sermos como crianças. Ser como uma criança implica em possuir uma série de qualidades peculiares de uma criança. De ser detentor de um perfil todo especial e aprovado por Deus. Vocês se recordam, quando detalhamos o nosso trecho inicial, que nós recomendamos aos irmãos guardarem uma informação dada por Jesus referente a um menino? Pois bem, Jesus destacou a humildade de uma criança. E essa é uma das qualidades requeridas pelo Senhor para sermos como uma criança e entrarmos no reino dos céus, desde que já sejamos verdadeiramente convertidos a Ele. Precisamos ter humildade. Jesus, que é o nosso maior exemplo, foi o mais humilde dos homens. E ele obedeceu ao Pai até a morte, e morte de cruz. A humildade se inicia com o nosso reconhecimento da nossa dependência de Deus. Independentemente do que Jesus disse naquela ocasião, a palavra de Deus nos fala muito sobre a humildade. Precisamos considerar que essa é uma qualidade de grande valor para o Senhor. Provérbios 15, 32. O que rejeita a instrução menospreza a própria alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e precedendo a honra vai a humildade. Filipenses 2, 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Colossenses 3, 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Pureza e inocência também estão dentro do perfil de uma criança. E, portanto, são características que o Senhor espera que nós também tenhamos. Mas existe um aspecto
para o qual chamamos a atenção dos irmãos, porque certamente o que vamos apresentar afeta a grande maioria dos filhos de Deus. E aqui está o ponto alto da nossa mensagem de hoje. No início da nossa apresentação, nós trouxemos um trecho contendo os pensamentos de uma criança com relação aos adultos, normalmente ao seu pai e à sua mãe, ou mesmo a um irmão mais velho. Não foi sem propósito que nós fizemos isso. O que parecia ser uma mera encenação teatral, a princípio, agora se revela como algo de suma importância nas nossas vidas. Vejam bem, meus irmãos, uma criança não precisa concordar com os pais. Ela precisa obedecer, e obedecer de forma incondicional. E da mesma forma, nós, adultos, para sermos como crianças, da maneira requerida por Jesus, precisamos obedecer ao nosso Pai que está nos céus. A obediência estava implícita na resposta de Jesus aos seus discípulos, quando ele se referiu ao ser como uma criança. Muitos irmãos se dizem fervorosos na fé. Alguns se dizem religiosos, mas rejeitam a palavra de Deus naquilo que não lhes agrada, ou naquilo com o que não concordam. Isso está absolutamente errado. Deus nos deixou leis e mandamentos para cumprirmos. Não foi para questionarmos ou ignorarmos e descumprirmos. Se desobedecemos a um único mandamento que seja, estamos pecando. E não somos mais como uma criança que é pura e sem pecado. E não estamos mais no caminho do céu. Outro aspecto importante que existe dentro do perfil de uma criança é a vontade de aprender, é o desejo de conhecer. Muitos irmãos erram, e erram sistematicamente, e divulgam informações falsas a respeito de Deus, porque não se dispõe a estudar a palavra de Deus. Muitos creem que já sabem tudo a respeito de Deus. Outros alegam que não têm tempo para a leitura bíblica. Mas a audiência do futebol, da novela e do BBB estão todos em alta. Inclusive entre os irmãos da fé. E outros se contentam apenas com palavras de homens. Não buscam a verdade de Deus. Notem que ninguém está proibido de atividades de lazer. Devemos evitar apenas aquelas que são destrutivas, como novela e BBB, que não agregam nenhum valor espiritual a ninguém. Mas a questão está em que precisamos observar sempre a prioridade. O primeiro mandamento do Senhor é para amarmos a Ele, acima de qualquer coisa.
E se desobedecemos, não somos mais como uma criança e não estamos no caminho do céu. Que fique claro isso, irmãos, que temos que ser filhos obedientes, quer gostemos ou não, quer concordemos ou não. Precisamos obedecer a Deus incondicionalmente. Deus nos deixou a sua palavra, não foi para gostarmos, foi para obedecermos. Observe que em nenhum trecho bíblico Deus nos pergunta se gostamos ou não da sua palavra, das suas leis ou dos seus mandamentos. Ou nos pergunta que nota damos a Ele. Mas sim, Ele nos ordena crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo o que o Senhor nos manda fazer tem o sentido de nos proteger de algum mal, seja neste século ou no vindouro. Mateus 18, 10. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Deuteronômio 5, 29. Quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Lucas 6, 46. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. 2 de Pedro 3,17. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Se quando crianças obedecíamos aos nossos pais terrestres, como filhos de Deus, muito mais devemos obediência ao nosso Pai celestial. O Senhor nos recomenda na sua palavra perdoarmos aos irmãos, assim como Jesus nos perdoou na cruz. Mas os irmãos resistem em perdoar aos irmãos. Eles dizem que perdoam, mas guardam no seu íntimo o ressentimento e em algum momento voltam a tocar naquela ferida,
Como podemos ser crianças se Deus nos manda devolver os dízimos que são de Deus para manter a sua obra? E as pessoas não devolvem os dízimos de Deus e roubam a Deus? As pessoas usam toda a estrutura do templo, mas acham que o pastor é que tem que arcar sozinho com todos os gastos. Mas não é o que pensa o Senhor. Como podemos ser crianças se Deus nos manda controlarmos a língua para não falarmos mal dos irmãos? E as pessoas vivem fazendo fofocas umas das outras e procurando difamar aos irmãos? Como podemos ser crianças se Deus nos manda amarmos uns aos outros da forma como Ele nos amou, e o que vemos é apenas amor de boca? Ninguém se interessa pelas necessidades dos irmãos como Jesus se interessava. Como podemos dizer que somos salvos e esperarmos pela salvação de Deus se não obedecermos a Deus, se fazemos as nossas próprias vontades e desprezamos a vontade de Deus? Os irmãos dizem, e já transformaram isso numa retórica, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, mas procedem como se a vontade de Deus fosse ruim e desagradável, e que as vontades deles, sim, essas fossem boas, perfeitas e agradáveis. Isso revela uma concepção diabólica, que não procede do Senhor, porque nega a palavra de Deus. Efésios 6, 1. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Ser perfeito e ser como uma criança está provado que é algo factível. É possível para quem de coração se dedicar a fazer a vontade de Deus. O nosso Deus jamais nos imporia um fardo que nós não pudéssemos suportar. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos e tem plena ciência da nossa capacidade. E as recomendações que Ele nos dá revelam que Ele conhece também as nossas fraquezas. Mas Deus não as aceita, porque sabe que nós podemos ser melhores. Todos podemos ser crianças perfeitas, da forma como Deus requer que sejamos. Uma criança com a sua inocência de alma, com a sua pureza de espírito, ainda não foi contaminada pelo mundo nem pelo maligno. É por isso que é dela o reino de Deus. Mas nós podemos decidir obedecer a Deus e sermos como crianças.
mortifiquemos as nossas carnes, mas não com jejuns de alimentos que não servem para nada. E não é o que o Senhor espera da nossa parte. O Senhor nos recomenda que jejuemos do pecado, abandonemos os valores carnais e mundanos. Uma criança nunca está preocupada com dinheiro, com a moda ou com o que as pessoas pensam a respeito dela. Em verdade, ela ama aos seus pais, mesmo não concordando com eles algumas vezes. Mas ela sabe que depende totalmente deles. E o nosso Pai Celestial quer que nós, adultos, mas filhos de Deus, sejamos também, assim, totalmente dependentes dele. Porque essa é a única forma de não sermos alvos das artimanhas do inimigo. Deus quer que vivamos pela fé nele, que vivamos em espírito, que sejamos santos e perfeitos como ele é. E se você não crê que isso seja possível para você, certamente você irá depender da misericórdia do Senhor, que pode vir ou não a critério dele. Dos meninos e das meninas, das crianças, é o reino dos céus. Vejam a perfeição de Deus na nossa criação. Nós ensinamos às crianças a forma de viver neste mundo e os primeiros passos dos caminhos de Deus. Mas notem bem, é com eles que nós precisamos aprender o verdadeiro caminho do céu. Lembremos que Jesus nos disse: e se não nos convertermos e não nos fizermos como uma criança, de modo algum entraremos no reino de Deus. Esta expressão, de modo algum, nos indica que Deus não está disposto a ter misericórdia de quem ouviu a sua palavra, ouviu os seus profetas, mas não aceitou, não reagiu, não deu importância aos ensinamentos de Deus ou não acreditou. Deus nos deixa claro que Ele deseja ter ao seu lado, vivendo e reinando com Ele para sempre, os que são da fé, os que se fizerem como crianças no aspecto da pureza, da inocência, da humildade, da falta de malícia, do vigor e do amor. E também na disposição para aprender e colocar em prática o que aprende. O que aprende da parte de Deus. O único que Deus não quer que copiemos de uma criança é a rebeldia e a falta de conhecimento. A rebeldia na infância é um fruto da ingenuidade. Nos adultos é uma reação maliciosa e é pecado. O desconhecimento nunca foi atenuante para as sanções de Deus e nem será por ocasião do juízo final. Você ouviu a voz de Deus e o Senhor está esperando por uma reação da tua parte. Não o faça esperar muito. Graças e glórias
graças e glórias sejam dadas ao santo nome de Jesus. E aqui fica o nosso convite a vocês, irmãos, pessoas de Deus, para que venham fazer parte do grupo dos salvos pela graça. Filie-se ao nosso canal. Use o botão inscrever-se aqui embaixo ou o link que está na descrição do canal e na descrição do vídeo também aqui embaixo. Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Você que tem sido abençoado com as nossas mensagens e ensinamentos, se sentir no coração o desejo de ajudar a manter esta nossa obra em prol das verdades de Deus, isso provém do Senhor. Não resista a Deus. Faça uma doação por Pix, se você estiver no Brasil, ou pelo PayPal, se você está no exterior. Veja a orientação também na descrição da mensagem ou na descrição do canal. E certamente você também vai querer assistir alguma das mensagens que iremos sugerir ao final. Sinta-se à vontade entre as mais de 450 mensagens em vídeo publicadas. Faça assim, fique conosco, viva as verdades de Deus, fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se convertendo ao Jesus vivo e presente, vivendo em santidade, em amor, como uma criança.